Bem, então vamos falar um pouquinho sobre osteoartrite, seus mecanismos de identificação, de lesão e como tratá-la. Pessoal, a osteoartrite, ela é uma doença extremamente prevalente nos animais domésticos, que são do nosso dia a dia, né, clínico, tá? Os cães, os gatos e os equinos. Extremamente prevalente, tá? É só a gente imaginar que 60% dos pacientes que entram no nosso consultório têm algum tipo de osteoartrite. Então, é importante que a gente entenda, né, muito bem esses mecanismos de lesão para a gente poder tratar corretamente, né? Veja, as articulações, elas podem ser divididas em três grandes classes, né? Fibrosa, cartilaginosa e sinovial. E é justamente a articulação sinovial que nos interessa. Eu coloquei essa figura aqui porque foi a figura que mais se assemelha ao que a gente realmente precisa prestar atenção quando a gente fala de articulação. A gente pensa em osteoartrite e acha que o problema é só uma erosão de cartilagem, né? E não é só isso, pessoal, é muito mais do que isso. Eu digo que a osteoartrite devia ser chamada síndrome osteoartrite, porque nós temos, muito antes da cartilagem entrar em processo de degeneração e lesão, a gente tem outros mecanismos anteriores a isso, que vão envolver cápsula, ligamentos, tendões, estruturas nervosas que estão passando por aquela região, se é uma articulação de joelho, por exemplo, os meniscos, né? O próprio líquido sinovial vai se tornar doente, e tudo isso vai impactar diretamente na biomecânica dessa articulação. E, uma vez que a gente tem alteração na biomecânica, a gente entra num ciclo de realimentação negativo, né? De ocorrência de lesões secundárias cada vez maiores. Veja, quando a gente fala de articulação, é importante que a gente se lembre da estrutura da cartilagem hialina, né? Que é a cartilagem que recobre a superfície óssea nas articulações. Aqui uma figura histológica do Junqueira e Carneiro, né? Nosso livro de histologia. E veja, né? A gente tem os condrócitos aqui sendo dispostos de forma aleatória. No módulo de biomecânica, a gente vai estudar bem a fundo a biomecânica desses tecidos. Eu não vou entrar aqui agora nesses assuntos, tá? Mas, de qualquer forma, é importante que a gente perceba que, para que ela tenha essas resistências preservadas, resistências à compressão, ao cisalhamento, né? Que é como se fosse a fricção, né, o cisalhamento entre as articulações, entre as porções ósseas, ela necessita desse arranjo aleatório de células. Olha só, né, o tendão, o ligamento são estruturas que resistem muito à tração, e é por isso que eles têm essa estrutura filamentosa, né? O menisco, pessoal, ele é formado de fibrocartilagem, que é um intermediário entre a cartilagem hialina e a cartilagem e as estruturas que resistem à tração, tá? Então, a gente vê os condrócitos, não mais naquela aleatoriedade, eles estão dispostos de uma forma um pouco mais fibrosa, mais alinhada, né? Justamente para permitir que os meniscos consigam, e os discos também, né, consigam resistir à força de tração também, tá? Esse cisalhamento. Aqui a gente tem uma lâmina de uma articulação, acho que é de uma cobaia, e é muito interessante porque a gente consegue ver praticamente todas as estruturas, né, porque é tudo pequenininho. Então, a superfície de cartilagem, e aí veja, a superfície de cartilagem, ela recobre uma área muito maior
do que a área direta de contato osso com osso, justamente porque ela tem que permitir essa movimentação sem que haja o encontro das partes ósseas, né? Então, a gente tem cartilagem, né, muito além desse contato estático do osso. A cápsula, né, que tem uma estrutura fibrosa também. O osso subcondral, veja, ele é um osso esponjoso, né, pessoal? Ele é um osso extremamente irrigado, vascularizado, inervado, tá? Todas essas estruturas, pessoal, elas contêm receptores de nocicepção, tá? Todas as estruturas em uma cartilagem contêm nociceptores, exceto a cartilagem, tá? Então, todas as estruturas em uma articulação contêm nociceptores, exceto a cartilagem. Osteoartrite. O que é a definição de osteoartrite? Também conhecida, o termo mais correto, cientificamente falando, é doença articular degenerativa. É uma inflamação crônica que pode causar dor, efusão, rigidez e claudicação devido à diminuição do amortecimento e mudanças no líquido sinovial. Veja, osteoartrite é o termo técnico para doença articular degenerativa. Logo, artrose, artrite, osteoartrose, esses termos não existem mais, esses termos caíram em desuso já há quase 10 anos, tá? Então, o termo correto da doença articular degenerativa é osteoartrite, tá bom? E veja, né? Nós vamos ter, então, uma síndrome que vai pegar muito além da cartilagem. E quando a gente pensa em tratar uma articulação doente como essa, nós temos que pensar em todos os tecidos, não somente no osso, tá? E não só tratar, né? Para diagnosticar também, a gente vai ver aqui as fases da osteoartrite e a gente vai ver que quando chega na lesão óssea, é porque ela já avançou muito. A gente tem que ser capaz de identificar antes. Por quê? Quanto antes a gente identifica, mais fácil é o tratamento. As osteoartrites, elas podem ser classificadas segundo a sua etiologia em 3 grandes grupos. Inflamatórias, e aí elas podem ser de origem traumática ou biomecânica. Infecciosas, perdão, e aí são chamadas as osteoartrites sépticas, ou imunomediadas, mais comum em humanos e cães, né, que são as erosivas e não erosivas. Então, a erosiva são as osteoartrites reumatoides e as não erosivas, o lúpus. Muitos fatores podem predispor ou contribuir para as osteoartrites. Obesidade, anormalidades, deformidades anatômicas, eu diria que é o fator que mais contribui para a ocorrência de osteoartrite, microfraturas e remodelamento ósseo, perda de estabilidade da articulação, por exemplo, uma ruptura ligamentar ou uma inflamação ligamentar, um trauma, envelhecimento, doenças genéticas e metabólicas, inflamação e atividade do sistema imunológico. Tudo isso, pessoal, são fatores predisponentes para causa de osteoartrite nos nossos pacientes, tá? E a osteoartrite, pessoal, ela tem fases. A fase 0 da osteoartrite é aquela hiperaguda em que acabou de se iniciar o processo. Não existe nenhuma lesão óssea. Se você fizer o raio-x, não tem alteração, porém, já vai dar início ao processo de sinovite,
desmite, tendinite. Esse paciente pode ou não mostrar claudicação nesse momento, a dor geralmente é mais leve. E quem vai pegar nessa fase somente termografia, ressonância magnética e ultrassom, tá? Fase 1. Fase 1, eu já começo a ter lesões de cartilagem de 0 a 10%, por exemplo, como nesse ombro aqui, né, que vocês estão vendo. A gente tem presença de sinovite, desmite, tendinite, uma leve esclerose subcondral, a dor já é presente e diagnóstico também, termografia, ultrassom e ressonância. É difícil ainda identificar no raio-x. Fase 2 é a fase crônica leve, por exemplo, nesse cotovelo. A gente tem osteófitos, já começa a ter osteófitos, lesões de cartilagem, esclerose subcondral moderada, e agora o raio-x começa a mostrar para a gente as alterações. Na fase 3 já é uma fase fácil de se enxergar, porque já existe bastante irregularidade óssea, enteseófitos, irregularidade de superfície, muitas vezes o menisco já está sob degeneração, a dor é bastante importante e todas as técnicas são capazes de identificar. E a fase 4 é a fase mais grave da osteoartrite, em que realmente existem já remodelamentos importantes. Então, olha só esse diagrama, né? Que legal. As fases da osteoartrite, segundo o Colégio Americano de Reumatologia. Na fase 1, o dano de cartilagem é tão pequeno que é muito difícil de identificar, tá? Praticamente nenhum. A fase 2, o que a gente vai começar a identificar? O dano já é um pouquinho maior. Na fase 2, os sinais estão muito mais apresentando esclerose subcondral e diminuição do espaço articular, tá? Por quê? Porque o líquido sinovial começa a se tornar inflamatório, começa a perder capacidade de carga, então começa a haver um colapso dessa articulação. Na fase 3, o colapso é ainda maior, muitas vezes fase 3 e fase 4, pessoal, esse paciente praticamente nem produz mais líquido sinovial, tá? Justamente porque nós temos aí a formação de tromboxanos, né, que vão impedir, vão promover microisquemias nessa região articular. Nós já vemos erosões de cartilagem importante e vemos também o agravamento da esclerose subcondral. E na fase 4, aí sim já tem bastante remodelamento ósseo, osteófitos, né, e um colapso realmente da cartilagem. Olha aqui em termos de raio-x, pessoal, o que a gente vê? Deixa eu abrir o chat aqui. Tá fechado, peraí. Ah, tudo bem, Jéssica. Não sei se ela já foi, mas tranquilo. Olha só, a gente tem, né? Na fase aguda, olha lá, fase aguda, grau 1, grau 2, praticamente, a gente não consegue ver alterações radiográficas, exceto a redução de espaço, tá vendo? Um pouquinho de esclerose, ó, esclerose, né? Uma reduçãozinha de espaço e esclerose, mas eu não tenho remodelamento ósseo no raio-x. Aqui você não vê nada, aqui tá perfeito. Mas ela já está em processos de inflamação, tá? Grau 1, grau 2, ó, praticamente não vejo nada. Grau 3, muitos radiologistas desprezam essas articulações no laudo. É por isso que eu não confio em laudo, me desculpem. Eu preciso sempre ver a imagem, tá? O que a gente vai ver na imagem? A gente vai ver o colapso, né, que é a aproximação dos ossos. A gente vai ver a esclerose, ó a linha esclerótica aqui, ó, subcondral. A gente vai ver, tá vendo esse biquinho aqui, ó? Isso é um osteófito, ó.
Isso daqui já está no grau 3, pessoal, da osteoartrite. Quase no grau terminal, tá? Eu particularmente, laudo de radiologista, eu só vejo quando está nesse nível grau 4 e quando vejo, na maior parte das vezes, nem isso, tá? De pequenos, né? O pessoal de equinos é mais minucioso, tá? Mas de pequenos, o pessoal não lauda. Então, é importante que vocês olhem as imagens. E mais importante do que isso, é importante saber que não é porque a imagem está aparentemente normal que não tem osteoartrite. Tem sim, tá? E está avançando. A gente precisa sempre fazer ou solicitar um ultrassom dessa articulação para a gente realmente ter uma visão completa do cenário, né? Redução do espaço articular, esclerose subcondral, irregularidade de superfície, osteófito e cisto. É isso que a gente vai procurar num raio-x de osteoartrite. Mas não é porque eu não achei isso que não tem osteoartrite, ok? Olha lá. Qual que é o grau dessa osteoartrite aqui, pessoal? Quatro? 4. 4. Quando está claro de ver, é porque é 4. Se você tem dúvida, precisa aproximar ou botar a lupa e acha alguma coisinha, é 3. Tá? Mas se está claro de ver assim, ó, é 4. Essas coxas femorais aí. Olha essa aqui, ó. 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 3 para 4 já. Olha esse joelho aqui, ó. Tá vendo o osteófito aqui, ó? 3. Esse joelho, hein? Dá para ver alguma irregularidade, esclerose subcondral, osteófito. Tá difícil? Olha a esclerose subcondral, ó. 2, tá? Olha essas articulações aqui, coxofemorais também. Tem osteófito aqui, ó. Tem irregularidade de superfície. Já seria um grau 3. E por aí vai, tá? Então, assim, quando a gente vai olhar, pessoal, raio-x de articulação, primeiro, a técnica tem que estar boa, como está dessa imagem. A articulação que nos interessa tem que estar grande, como está nessa imagem, para a gente realmente conseguir avaliar, porque senão não vê nada. Isso foi meu maior motivador de comprar um equipamento de raio-x, porque as imagens que chegavam para mim, essa daqui é fácil de ver, né? O raio-x está péssimo, mas a articulação está mais péssima que o raio-x, então, né? Aí fica fácil. É grau 200 essa, né? É um paciente meu esse aí. Mas veja, imagina uma qualidade de raio-x desse nesse paciente aqui. Já não conseguiria ver, entende? Então, a gente precisa, quando a gente trabalha com ortopedia, especialmente com osteoartrite, pessoal, vocês precisam ser chatos com o radiologista de vocês, tá? Cobra mesmo, cobra uma técnica boa. O laudo esquece, isso aí não vai vir mesmo, mas assim, peçam as imagens, tá? Olha essa daqui, tá horrorosa, né? Baita esclerose subcondral, osteófito, irregularidade, tá? Precisa, tá bom?
A termografia ajuda muito, pessoal. Olha só que legal esse cachorro, né? Já dá para ver que ela não está apoiando no membro, né? Ela já está torta, mostrando falta de apoio. Mas mesmo sem apoiar, olha esse cotovelo e esse ombro, né? Então, como a gente vai ter nesses processos iniciais da osteoartrite, né? Nesses grau 1, grau 2, você vai ter uma inflamação quente, que é a inflamação ainda, né, que está no início, a gente consegue ver muito bem na termografia. Grau 3, grau 4, pessoal, às vezes não consegue ver. O 3 até consegue, o 4 às vezes não, porque já é tão crônico que você já tem formação de microtrombos e uma isquemia local. E a articulação acaba ficando fria, e isso confunde a gente, né? Na termografia, tá? Mas para os graus mais iniciais, ela é muito interessante. Muito mesmo. Olha lá, né? Você compara os lados, tá? E aí fica mais fácil de identificar. Olha essa pacientinha, ai que dó. Olha esse cotovelo. Essa coitada tá comigo até hoje. A parte do carpo melhorou, porque essa época ela estava com efusões muito severas. Mas ela ainda sofre até hoje. Olha os joelhos, né? Então, assim, termografia ajuda bastante, tá? A gente vai no próximo módulo falar bastante sobre termografia, falar um dia inteiro sobre termografia. Olha o joelho, ó. Ó. Comparativamente ao outro lado, né? Olha, esse aqui é o contrário, né? Ombro e cotovelo também. Isso é uma dica também que eu dou para vocês, especial aos coxofemorais, coitado. Uma dica que eu dou para vocês. Geralmente, quando a gente tem ombro, a gente tem cotovelo. Quando a gente tem cotovelo, a gente tem ombro. E nos pélvicos é coxo femoral e joelho, tá? Então, se aparecer o coxo femoral, dá uma olhada melhor no joelho. Apareceu o ombro, dá uma olhada melhor no cotovelo, que vai achar, tá? Ultrassom, extremamente sensível para avaliação de osteoartrite. É um exame muito importante, porque a gente vê cápsula, a gente vê efusão, a gente vê irregularidade óssea, irregularidade de cartilagem, vê inflamação e rupturas de ligamentos, de tendões, de menisco, tá? Então, é muito, muito, muito importante. Eu sei que são pouquíssimas. Olha a erosão nesse osso aqui, ó. Isso aqui é a tróclea do fêmur, que deveria estar redondinha, bonita. Olha o rombo, isso aqui é um cisto, pessoal, com cóclea, que a gente fala, né? Com cloaca, perdão. Um cisto com cloaca, saindo aqui para a articulação, enorme. No raio-x você não via nada. Mas tem um cisto gigante, isso causa muita dor. Muita, muita dor. Olha a efusão. O menisco luxado. Isso aqui era para ser redondinho, bonito. Olha esse côndilo, coisa horrorosa, tá? E por aí vai. Então, assim, a gente tem informações muito, muito, muito importantes. Olha a diferença aqui, ó. Esse é o menisco medial, fêmur, tíbia. Aqui o menisco. Ai, não acredito que tá com o WhatsApp aberto, peraí. E aqui o lateral, osso no osso, ó. Osso no osso, rompeu completamente, degenerou o menisco, sobrou só uma efusão aqui e um resto de menisco, tá? Que é a mesma coisa, ó. Menisco medial, cadê o lateral? Sumiu. Então, o ultrassom, ele traz muitas informações legais. E existe também uma facilitação, né, da classificação do grau da osteoartrite via alteração no ultrassom, alteração da cartilagem, né? Para o 0, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3 e 4, né? Cartilagem sem danos, e conforme vai evoluindo, ó, a cartilagem vai diminuindo, por isso também vai ajudando a colapsar a articulação, né?
até ter irregularidades ou sumir completamente a cartilagem, perdão. E aí, né, é lógico, a gente vai ter dor nociceptiva nesses pacientes por causa dos danos, desses danos teciduais. E quem são, né, as medicações que a gente vai usar aqui no tratamento da osteoartrite desses pacientes, tá? Anti-inflamatórios não esteroidais e esteroidais. Pessoal, eu gostaria de fazer um parênteses com relação a isso. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são muito interessantes nesse controle inicial da inflamação da osteoartrite. Eu acho que eles são muito importantes. E eles são mais suaves do que os corticoides. Vocês lembram da aula passada que a gente comentou das fases da reabilitação, certo? E vocês lembram também que a gente comentou que para a gente entrar na fase de proliferação, ou seja, né, de reparação tecidual mesmo, a gente precisa de um mínimo de inflamação ali, senão não entra, tá? Então, no momento que a gente ou administra por via oral, via sistêmica, ou até por infiltrações, corticoides num paciente com osteoartrite, nós estamos inibindo a fase de proliferação, porque ele zera completamente a inflamação. O corticoide, ele não modula a inflamação, ele zera a inflamação. Isso não é interessante, tá? Vai acabar com a dor? Vai, porque vai zerar a inflamação. Mas a consequência disso é que você não entra na fase de proliferação. E você não tem uma cicatrização, tá? Então, o que a gente costuma fazer para tratamento de osteoartrite? Não esteroidais e associa outros analgésicos, que agora vocês já sabem fazer, certo? Na minha visão, quem são os melhores anti-inflamatórios não esteroidais? Carproflan e cetoprofeno, tanto para equinos quanto para pequenos, tá? Para equinos, eu gosto muito do firocoxib também. Para pequenos, eu não gosto, por incrível que pareça. Tá? Pequenos, eu praticamente só uso o carproflan e o cetoprofeno. Por causa da nefrotoxicidade do firocoxib nos pequenos. Nos equinos, não. Eu já tive paciente idoso, uma égua, que tomava por anos seguidos Previcox, porque ela não conseguia ficar sem. E segue o baile, tá? Se você tem infecção, precisa tratar, não tem jeito, né? Se você tem autoimune, precisa tratar, não tem jeito. Então, assim, isso daqui é em função da etiologia, né? Imunomoduladores. Gosto muito da cúrcuma. Tem que tomar cuidado para não exagerar na dose, porque ela pode causar sensibilidade gastrointestinal, tá? E o ozônio. O ozônio, ele é muito interessante para tratamento de osteoartrites, desde a fase mais aguda até a fase mais crônica, mas as mais agudas são as melhores, tem melhor resposta. Suplementos, já falei lá, né? Boswellia, praticamente todos os meus pacientes pequenos, né? Equino não dá, infelizmente, mas pequenos, quase todos tomam Boswellia. A diacereína é um excelente anti-inflamatório natural, né, para tratamento de osteoartrites. O C2, condroitina, glicosamina. Os antioxidantes também sempre fazem parte das fórmulas que eu prescrevo. Gosto sempre de colocar o MSM, porque o MSM, ele é tanto antioxidante quanto anti-inflamatório, né, então ele é muito legal, é que nem o DMSO, né. Ômega com enzima, e o cartrofen, pessoal, ele ficou dentro da classe dos antioxidantes, mas ele não é, ele é um fármaco à parte aí. O cartrofen é muito legal, por quê? Especialmente nos processos crônicos, tá? A gente não usa cartrofen em osteoartrite
nos processos iniciais, agudo, ou grau 1, né, grau 0, grau 1, grau 2 a gente não usa, mas grau 3 e grau 4 é importante. Por quê? São processos mais crônicos, mais antigos, e a inflamação recorrente, né, dessa região, ela vai gerando os microtrombos e vai inibindo a circulação naquela região. Por conta disso, você não tem a produção do líquido sinovial, por isso que as articulações ficam secas, né, que a gente fala, e crepitam, tá? O que que o Cartrofen faz? Ele é um fármaco heparinoide, tá? Então, ele desfaz esses microtrombos para permitir a melhor perfusão e permitir a produção do líquido sinovial. Então, ele é bem interessante para tratamento. Oi. Uma dúvida, esses suplementos, tá, a Boswellia, a diacereína, ela é miligramas por quilo ou tem alguma, o grande, pequeno e pequeno, médio e grande porte? Ela é específica por quilo? Por quilo, Não. sim. Na prática, quando vocês vierem para a prática aqui, eu vou dar de presente para vocês um livrinho que tem as doses de todas essas coisas aí. Tá? De cabeça Maravilha. agora, o que eu lembro, a Boswellia é 10 miligramas por quilo, a diacereína é 1 miligrama por quilo, o MSM é 10 miligramas por quilo, o resto eu não lembro de cabeça. Tá, Tá? perfeito. E esse uso aí é diário, uma vez ao dia. Uhum, Tá. isso E mesmo. aí a gente... Tá, perfeito. Aí, por exemplo, cavalo, dá para usar o MSM. E aí põe na ração, né? Joga na ração, porque o cavalo vai dar uma quantidade grandinha, né, do pó. E joga na Tá. ração, né? Para não Uhum. ficar muito caro, prescreve só o MSM, por exemplo, entendeu? Tá, obrigada. Que vai dar 5 gramas, né, por dia. Então, Boa. ou Falando em melhorar a perfusão, o ozônio também entraria, né? E o uhum. leite. Ou, com certeza, com certeza. Eu acho que eu vou falar das técnicas não farmacológicas aqui mais para frente, né? Que Tá. aqui é só o farmacológico. Deixa eu ver se eu coloquei. Nha, 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 nha. Rô, esse material tu não chegou a mandar, né? Tu ia mandar amanhã, é isso? Eu vou mandar. Deixa eu Tá, mandar já? Deixa eu mandar já? tá, ó. Uhum. Senão eu esqueço. Peraí, pipipopó. Chat. Mandar aqui no chat. Documento, que eu ia falar amanhã, né? Já vou mandar os dois de amanhã, então, vai. Osteoartrite, ortopedia de pequenos. Peraí. Enviar. Pronto, tá indo aí. Aí. Beleza. Aí, opioides, podemos usar? Podemos, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, quando eu pego um paciente, por exemplo, que está com início de tratamento, né? Eu gosto muito de associar dipirona com codeína. Pequenos, né? Pequenos. Dipirona com codeína. Eu boto na mesma fórmula. Dipirona 20 miligramas por quilo, codeína 1 miligrama por quilo. Tá? Para ajudar na analgesia. Viscosuplementação é muito legal, mas assim, a gente vai conversar lá para frente, quando a gente for falar de infiltrações, terapias celulares e tal, em que fase que nós vamos fazer isso, tá? Porque não é assim, acabei de pegar o artrite e vou meter um ácido hialurônico lá, você vai jogar fora seu dinheiro. Tá um ambiente todo tóxico, tudo estragado, então existe uma fase para a gente entrar. Mas com certeza, o PRP, o ácido hialurônico, célula-tronco, são excelentes, né? Rô, eu só fiquei com uma dúvida ali. A cúrcuma é 5 gramas ou 5 miligramas? A cúrcuma, não lembro de cabeça a cúrcuma, viu?
Deixa não, eu... eu acho que tu falou em 5 gramas, foi? Ou Não, eu não. entendi? Eu falei que o MSM para cavalo vai dar 5 gramas por dia. Ah, tá. Não, eu que anotei mal, então. Obrigada. É o MSM. A cúrcuma eu não lembro de cabeça quanto que vai dar, não. Acho que é de 2 a 5 miligramas por quilo, mas eu não tenho certeza. É que eu não prescrevo muito cúrcuma, eu gosto mais da boswellia, da diacereína. Ômega 3 é legal também, né? Geralmente a gente prescreve para animais até 20 quilos, 250 miligramas. O PEA também, né? É legal. Tem uma série de nutracêuticos aí, né? Que a gente pode associar na osteoartrite, que são bem interessantes. Ok, peraí. Aí, a dor neuropática da articulação, né? O que nós vamos usar de tratamento? Podemos usar farmacológico, tá? Depois a gente fala das técnicas de reabilitação aí. Farmacológico, opioides. A codeína, como eu disse, é a que eu mais uso em pequenos. Eu não uso opioides em grandes animais para fazer tratamento de osteoartrite, não, tá? Geralmente a gente vai usar um opioide fraco no começo do tratamento, porque o que acontece? A gabapentina, pregabalina, amantadina, a amitriptilina, eles demoram um tempo para fazer efeito. Isso é importante, inclusive, falar para o proprietário, seja de cavalo ou de pequenos, tá? Todos eles demoram um tempinho para começar a fazer efeito, pelo menos uma semana. O que faz efeito mais rápido é a amantadina e a amitriptilina. A gabapentina demora, às vezes, até 14 dias para fazer efeito. Então, nesse começo, geralmente eu passo 14 dias de dipirona com codeína, que o efeito já é imediato, para dar uma segurada na onda até a gabapentina começar a fazer efeito, tá? Tramadol na osteoartrite eu não uso, apesar dele ter indicação para dor neuropática. Por quê? Tem uma série de trabalhos mostrando que o tramadol praticamente não tem eficácia nenhuma no tratamento da dor de osteoartrite em cães e em gatos. Tá? Isso daí já está meio consagrado. Então, o tramadol eu uso, sim, mas eu uso muito mais para dor neuropática de coluna do que para dor neuropática de osteoartrite, tá? Dipirona é sensacional, a amitriptilina é sensacional, a amitriptilina é 1 miligrama por quilo. Isso é uma outra coisa também, pessoal. Quando a gente trata dor neuropática, a gente tem que ser meio que alquimista. Quanto mais vias diferentes a gente abordar com os nossos tratamentos, melhor vai ser o resultado final. Então, por exemplo, eu vejo direto, né, o pessoal prescrevendo gabapentina 3 vezes ao dia, doses altíssimas, sei lá, 10 miligramas, não é altíssimo, mas dose alta, 10 miligramas por quilo, 3 vezes ao dia. E o cachorro continua mancando. Não faz efeito. Não façam a prescrição de somente um fármaco que vai pegar somente uma via, tá? Quando a gente quer pegar dor neuropática. Olha só o que eu faço e que dá super certo. É até off-label, porque se for ver, nem é assim a prescrição, mas a resposta é muito boa. Amitriptilina pela manhã e gabapentina de noite. 1 vez ao dia cada um. O que acontece? A amitriptilina, ela tá pegando o quê? Ela vai inibir canais de sódio. A gabapentina vai fazer o quê? Inibir canais de cálcio. A amitriptilina está no pré-sináptico. A gabapentina está no pós-sináptico. Tá? Então, cada fármaco age de um jeito. Além disso, a amitriptilina, ela não ceda. O paciente fica normalzinho durante o dia. Chega à noite, a gabapentina ceda. Ótimo, porque eu quero que ele durma. E durma bem, durma pesado, de roncar. Então, ótimo, gabapentina de noite. Uma das grandes falhas no tratamento da gabapentina é você prescrever ela
em doses altas, várias vezes por dia, o paciente fica sedado. E aí o tutor ou o proprietário para de dar, porque fica incomodado com aquilo. Tá. Então, Roberta, a gabapentina, tu usa 3 miligramas por quilo? 5. 5 miligramas por quilo. E a amitriptilina é essa? Isso, amitriptilina 1. 1 miligrama por quilo. 1 miligrama por quilo. Exatamente. Tá? Uhum. Então, assim, ó, combinações que dão muito certo. Para uma dor moderada, amitriptilina de manhã, gabapentina à noite. Moderada alta, você pode fazer amitriptilina de manhã, dipirona com codeína no meio do dia, gabapentina de noite. Uma dor mais severa, a amantadina de manhã. Então, a amantadina tem um poder analgésico mais forte. É 2 a 3 miligramas por quilo. É o Mantidan. As farmácias de manipulação, elas não manipulam a amantadina, não tem o sal para vender. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma receita para a pessoa comprar o Mantidan na farmácia, que é de 100 miligramas, e levar essa caixa para fracionar na farmácia de manipulação. Aí você faz uma receita falando, ele precisa de tantos miligramas por quilo, na dose, né? Tantos miligramas por quilo, não, tantos miligramas, supor. É um cachorro de 2 quilos. A dose dele é o quê? 6 miligramas. 6 miligramas. Então, a pessoa vai comprar o de 100 miligramas, levar na manipulação, e a manipulação vai fracionar em doses de 6 miligramas. Tá? Dá super certo também. Mantidan, amantadina de manhã, gabapentina de noite. Não segurou? Dipirona com codeína no meio do dia. Não segurou? Dá para fazer a dipirona com codeína a cada 12 horas também, junto. Então, amantadina com dipirona e codeína, gabapentina com dipirona e codeína. Veja, dipirona com codeína é meio que um valete que você usa ali para dar aquela, né, incrementada. Vai fazer isso, vai tomar isso para o resto da vida? Não. Eu sempre começo com uma analgesia de ataque para tirar o paciente daquele quadro mais severo. E, enquanto isso, nós estamos fazendo o quê? Cuidando. É o laser, é o ultrassom, é o shockwave, é a massagem, é o PRP, o ácido, tudo que a gente vai precisar fazer para tratar esta articulação. Conforme a dor vai diminuindo e o paciente vai melhorando a mobilidade, as características e tudo mais, a gente vai desmamando esses fármacos. Quem é o primeiro que sai, geralmente? A dipirona com codeína. É o primeiro que sai. Aí fica o da manhã e o da noite. Quem é o segundo que sai? O da manhã. Fica só a gabapentina à noite. Aí essa eu mantenho por um tempo. E agora, nosso grande zap na manga, o óleo de cannabis, que vem no desmame da gabapentina. Tá. Rô, e aí, assim, ó, nas dores que tu falou primeiro, nas dores suaves, né? Suaves, que eu diria assim. Mais leve. Mais leve, tu usaria só a GABA à noite. Só a GABA à noite, exatamente. Tá. Nas dores mais leves eu uso só a GABA à noite e deixo a dipirona como resgate. Doeu aquele dia, esfriou, nananã, ou fez alguma coisinha a mais, resgate na dipirona. Mas sem fazer uso contínuo. Isso aí. E aí, pessoal, o óleo de cannabis, eu não sou a pessoa para ensinar vocês sobre canabidiol, nada disso. Tudo que eu sei é que eu aprendi e tudo mais, mas não sei o suficiente para ensinar. Mas sei o suficiente para usar. E os resultados são sensacionais no tratamento da dor. Mas eu já percebi também que é diretamente dependente da composição do óleo, óbvio, e também do seu produtor, tá? Então, eu particularmente agora estou trabalhando com um produtor que é de Franca, que o resultado é muito bom. Se vocês quiserem, eu mando contato no grupo aí, para vocês poderem prescrever o óleo deles lá, chama Flor da Vida.
Muito bom mesmo. Assim, dos pacientes terem resposta em 1 semana do uso do óleo. Sensacional, tá? Muito bem. E a dor nociplástica? Putz, que a gente já sabe o tamanho do buraco, né? Na dor nociplástica, como a gente disse, né? Os duais. O único que tem prescrição mesmo para pequenos animais, para equinos não tem, tá? A duloxetina tem dose para pequenos animais, mas eu particularmente não uso. Aí, nesse caso, realmente, óleo de cannabis mesmo, com força. E tudo aquilo que a gente conversou de atividades neurocognitivas associadas ao tratamento da dor nociplástica, tá? A dor nociplástica, pessoal, no momento da reabilitação da osteoartrite, né, a gente vai tratar ela desde o começo, obviamente, mas principalmente na fase final da reabilitação, a hora que entra com exercícios, com atividades lúdicas, tá? Então, não adianta ter ansiedade e achar que vai tirar, e óbvio, né? É tijolinho por tijolinho, são pacientes que vão ficar muito tempo com a gente, né? Isso é importante também falar, né, com os proprietários, tá? Olha só, eu vou passar um pouquinho aqui, só para vocês olharem esse diagrama é bem interessante, tá? É um diagrama também da IASP, para controle de dor, né? E ele fala aí da combinação dos fármacos em função da gravidade da dor, tá? Isso dá uma orientação interessante para a gente, né? Dor leve, anti-inflamatórios e dipirona, moderada, anti-inflamatórios, dipironas, opioides fracos e adjuvantes. E aí, quem são esses adjuvantes? Geralmente os fármacos de controle de dor neuropática, tá? Ou nociplástica. E severa, anti-inflamatórios, dipirona, opioides fortes e os adjuvantes. Vamos falar um pouco sobre reabilitação? Temos aí mais 20 minutos para a gente discutir essas técnicas da osteoartrite, né? A gente tem que lembrar, pessoal, das fases e dos objetivos, né? Então, veja, quando a gente fala de fase 1 de tratamento da osteoartrite, qual é o nosso objetivo primordial? Inflamação e dor. A gente precisa retirar esse paciente do quadro de inflamação e dor, ok? Então, vamos lá. Vamos pensar juntos aqui quem são as técnicas que vão trabalhar, técnicas anti-inflamatórias e analgésicas na fase 1. Então, eu vou escrever no chat. Anti-inflamatórias, analgésicas. É nosso primeiro objetivo na reabilitação da osteoartrite. Vamos lá? Quem é técnica anti-inflamatória? Eu sei que nós não tivemos nada de técnica ainda. Falem. Se vocês falarem alguma técnica que tem algum porém, alguma coisa, eu conto para vocês o que acontece ali e a gente se explica aqui, tá? Mas assim, da lógica. Vamos lá. Ozonioterapia. Laser, ozônio, fotobiomodulação, né, pessoal? Não esqueçam do LED, tá? A gente, às vezes, acha que o LED não tem valor, o LED tem muito valor, tá? Então, fotobiomodulação, moxa, dependendo do que for, né? Lembrem-se sempre da seguinte regra, ó. Se tá quente, eu quero esfriar. Se tá frio, eu quero esquentar, ok? Lembre-se sempre disso. Então, eu não vou botar moxa numa inflamação quente, tá? Mas se for uma inflamação fria, crônica, aí sim. Então, isso é importante, ó, o ultrassom, já que a Denise comentou, já vamos fazer esse gancho. O ultrassom, a gente tem 2 modos, né? A gente tem o modo quente e o modo frio. Se eu tô com uma osteoartrite quente, eu tenho que fazer o modo atérmico, que é o modo pulsado.
Se eu tô com uma osteoartrite fria, tipo grau 3, grau 4, crônica, cheia de trombo, eu quero fazer o modo térmico, que eu quero trazer perfusão. Legal. O que mais, pessoal? Termoterapias, tá? Então, se eu tô, por exemplo, né, vou colocar aqui, ó, termoterapias. Se eu tô com uma inflamação fria, eu preciso esquentar. Então, o que que eu posso fazer de técnicas para esquentar esse tecido? Infravermelho. O que mais? Bolsa quente. Sim, com certeza, por que A não? moxa. Moxa. O que mais que dá para a gente esquentar tecido? Tem um bem potente, hein? Tecar, exatamente. Tecar esquenta. Tem que tomar cuidado até para não queimar. Tecar ou radiofrequência, né? Diatermia. Ultrassom contínuo, que a gente já falou. Acho que são esses. Agora eu tenho uma articulação quente, eu preciso esfriar. Quais termoterapias a gente pode usar? Mais básico de todos? Se tiver muito agudo, gelo. O gelo, só que, ó, coloca aqui. O gelo, a gente só utiliza numa lesão até no máximo 96 horas da ocorrência da lesão. Lembra do Price? Né? Depois disso, sem gelo. Mas depois disso eu posso esfriar de um outro jeito. Hidroterapia, ducha, né? O que mais? De esfriar só, né? Mas de técnicas atérmicas, aí entra o ultrassom, o laser. Tá. Inflamação e dor. Acupuntura. Não vamos esquecer dela, não. Acupuntura. Acupuntura, eu escrevi. Acupuntura. O que mais? Eu. Não lembro de mais. Pomadas com mentol, sim, com certeza. O campo, sim, o campo, por que não? A gente pode fazer um ajuste no campo eletromagnético para dor e inflamação, com certeza, bem lembrado. Pomadas que esfriam, né, como a Elza falou, gel, à base de cânfora, de mentol, joia, muito bom. Mudamos de fase. No meu paciente não tem mais dor, o mecanismo de inflamação dele reduziu bastante. Não falamos do edema, né? Porque geralmente essa região tem muito edema e efusão também, certo? Associado ao processo de inflamação. O que que nos ajuda? O ultrassom, já falamos, o campo, mas tem mais, né? A drenagem linfática, massoterapia. Não esquece não, hein, que a gente tem mão, e a nossa mão tem um poder enorme, tá? Eu sempre uso as mãos durante uma sessão. Por mais equipamento que eu use, eu sempre, na pior das hipóteses, eu finalizo com as mãos. Sabe por quê? Se coloca no lugar do paciente. Você está com dor, está estressado, está de mau humor, certo? Você prefere ir para uma sessão de reabilitação em que só vai ter equipamento encostando em você, ou você prefere para uma sessão de reabilitação em que vai ter toque, vai ter massagem? Lembrem-se do conforto. Equipamento é bom, mas em termos de conforto momentâneo, pessoal, as técnicas manuais são muito importantes, tá? Sempre usem as mãos. Denise falou da kinésio, extremamente importante, bem lembrado, né?
Para dor, para edema, muito importante. Érica, vai falar? Isso que você falou da massagem, do toque, né? Entra naquele lance da dor do psicossocial, né? Exato. Que é você, como é que se diz? Era o foco. Acolhimento. Todo paciente nosso, pessoal, ele precisa ser, no mínimo, acolhido. A gente tem que mostrar essa empatia, esse acolhimento. Eles precisam disso. Eles estão sob sofrimento, sob estresse, como vocês mesmos falaram, tá? E nada melhor do que as mãos para mostrar acolhimento para aquele paciente naquele momento. Isso vai melhorar, mesmo que você não use técnica nenhuma. Só está usando o seu carinho, o seu amor ali. Esse acolhimento vai ajudar no processo de reabilitação, tenha certeza. Nem que seja para ele vir de bom humor para você. Porque a pior coisa que tem é um paciente que vem estressado para a nossa sessão. Não tem aproveitamento, né? Muito bom. Vamos para a fase 2, metabolismo. Objetivo 2, não é fase 2, né? Objetivo 2. Precisamos trabalhar, melhorar o metabolismo. Então, agora já é como uma casa suja. Imagina que a osteoartrite é uma casa suja. A gente vai alugar uma casa suja. Aí você entra na casa, a casa está toda suja, com móveis velhos, entulho, barata, sabe aquilo? Isso é o ambiente da osteoartrite. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Limpar. É aquela limpeza de mangueira e rodo, sabe? Então, é a primeira coisa, é a limpeza. Nisso, o ozônio é sensacional, porque ele promove uma baita limpeza, né, de todos esses catabolismos que a gente tem na fase 1, né? Na fase 2, oi. Quando você usa o ozônio, você usa mais um pouco perilesional ou insuficiência retal ou ambos? Sempre ambos. O ideal é sempre ambos, tá? A gente usar intraarticular ou periarticular, né, ou perilesional, e sistêmico. Por quê? Os objetivos são diferentes na fase da inflamação e dor, né? Não passei para as outras, tá? Os objetivos são diferentes. Quando você coloca próximo da lesão, o ozônio vai ter uma ação oxidativa. E toda a resposta, a cadeia de respostas que você vai ter naquele local, vai ser função da oxidação, vai ser uma resposta à oxidação que você está promovendo. Então, eu costumo separar, né? A gente faz ozonioterapia oxidativa ou ozonioterapia modulatória. Oxidativa é a limpeza da casa, sabe? Agora, a ozonioterapia modulatória que você vai conseguir com as aplicações sistêmicas, e aí pode ser o retal, soro ozonizado, autoemo, o que for, você não tem a oxidação do local da lesão, porque o que vai chegar lá? Vai chegar só lipoperóxidos, né? Então, você tem, na verdade, um mensageiro para as células ali entrarem no mecanismo de reparação tecidual, tá? Então, são objetivos diferentes. Nessa fase 1, que você quer controlar inflamação e dor, é muito importante que você faça as duas técnicas, local e sistêmico. Agora, na fase 2, por exemplo, olha lá, que você quer só melhorar o metabolismo, é muito mais interessante você fazer quem? Só o modulatório. Você não quer mais oxidar, você já limpou a casa está limpa, imagina, você já limpou a sua casa. O que adianta você ficar lá, joga mais desinfetante, passa mais pano, não vai resolver, já está limpo. Agora você precisa melhorar o metabolismo. Bom, agora eu vou ter que fazer uma pintura, vou ter que trocar uma janela, vou ter que consertar um encanamento, uma parede. E isso é muito mais sistêmico. Você precisa ativar vias de reparação tecidual, de melhora de perfusão e tudo mais. E isso, a sistêmica, a ozonoterapia sistêmica, é sensacional, né? Então, na fase 2, por exemplo, eu já entro com o ozônio sistêmico só. Eu paro de ficar microagredindo o meu
local de lesão com o ozônio, tá? Outras técnicas que ativam o metabolismo. Falem para mim aí. Umas são repetidas, né? Não tem jeito. Fotobiomodulação. Campo, de novo. Ultrassom, de novo. Só que o que vai mudar nesses equipamentos? O ajuste. Antes, e isso a gente vai ver quando for falar de cada um dos equipamentos. Porque não é porque eu estou ligando aquele equipamento que ele vai dar o mesmo efeito no tecido. O efeito no tecido é função do ajuste que eu vou fazer nele. Agora são objetivos diferentes. Antes, o meu objetivo, por exemplo, pro ultrassom, era facilitar a drenagem, tirar aquela efusão de lá, aquele edema. Agora, o meu objetivo é melhorar a perfusão sanguínea, ativar o metabolismo tecidual, é outro ajuste do equipamento, tá? O campo, a mesma coisa. Técnicas manuais, a kinésio, veja, né? A kinésio, antes, eu estava fazendo o quê? Drenagem para linfonodo. E agora? Agora eu quero ativar mais a minha circulação, né? São kinésios diferentes. O que mais? Uma muito potente para osteoartrite nessa fase, que a gente não falou aqui. O ozônio sistêmico já falamos. Quem? Shockwave. Aqui entra o shockwave. Importantíssimo. É um baita ativador de metabolismo. Veja, eu não entrei com o shockwave naquela fase inflamatória. Até porque Shockwave, esse aí é de chocolate. Olha lá, Shockwave. Eu não entrei com Shockwave na fase inflamatória e dor, até porque senão eu vou tomar um coice na cara, né, do meu cavalo, ou uma mordida do meu cachorro, ele não vai aguentar, ele não vai deixar eu fazer. E não precisa, não é isso, porque o Shockwave é uma técnica inflamatória, nós vamos aprender, tá? Mas é uma inflamação no esquema do PRP, ela é autolimitada, né, e controlada, é diferente da inflamação da lesão. Ela gera e acaba sozinha, tá? Ela só aparece para ativar algumas coisas e some. Então, nessa fase de metabolismo, isso é muito importante. O PRP... Bom, uma dúvida. Oi. Aqui na fase do metabolismo, quando tu for usar o campo que tu fala é o eletromagnético, né? Isso, campo eletromagnético. Tá, e aí o ultrassom aqui tu usaria o contínuo, né? Contínuo. Uhum. Tá. Para você aumentar a perfusão. E o eletromagnético, no caso, mais localizado. O eletromagnético, o que a gente vai mudar aqui, por exemplo, na inflamação e na dor, geralmente a gente vai usar altas frequências, 100 Hz, por exemplo, tá? Altas frequências. No metabolismo, você quer um pulso mais grosseiro, porque você quer ativar a circulação. Lá na inflamação, você queria tirar coisas de lá. Agora, você quer trazer coisas para cá, coisas boas. Você queria tirar coisa ruim, agora você quer colocar coisa boa, tá? Então, esse pulso para você trazer vascularização, oxigênio, glicose, ele tem que ser um pulso mais grosseiro. Então, você vai baixar essa frequência, sei lá, 60 Hz, 50 Hz, entendeu? É uma frequência mais baixa. E aí, os Gauss é em função da intensidade, né? Do campo, tá? Então, o objetivo aqui agora é trazer coisa boa, né? Não coisa ruim. Então, o Shockwave traz coisa boa, o PRP traz coisa boa, o ozônio sistêmico traz coisa boa, o laser, a fotobiomodulação vai trazer coisa boa,
Quem mais? No caso do ultrassom terapêutico contínuo, nessa fase da metabolização, usaria 48 Hz, por exemplo? Não, contínuo é contínuo. Desculpa. Toda No- vez na que tem fase, hertz, é continua no 100. pulsado. Oi? Desculpa, na fase da inflamação, continua com 100. Na fase da inflamação, eu uso 100 também, no ultrassom. Uhum. Isso, tá? E aí, aqui seria mais o contínuo mesmo, para você aquecer, né? Porque já, teoricamente, você já controlou a sua inflamação. Não tá mais quente, inflamatório. Então, você quer trazer aporte sanguíneo para trazer nutrientes, tá? Veja, a gente está preparando o cenário, tá vendo? Então, primeiro você limpou a casa, na fase 1. Agora você está organizando, criando um ambiente, né? Troca a janela, pinta a parede, troca o cano, que é essa fase do metabolismo. Estou trabalhando o metabolismo da minha casa. Deixar tudo funcionando. Troca a lâmpada. Ali na fase das dores agudas, né, na fase inicial, tu usaria a eletroestimulação? Não, Não, não uso. tá. Até E o porque, que, a não, tá, e a o não que ser tu que acha? você, Ah, a não ser que você coloque, por exemplo, TENS, né, na coluna, tá? Mas não no local da lesão. tá, porque aí vai piorar, né? Exatamente, vai piorar. Então, se você quer usar o eletro, você vai usar um mecanismo de analgesia distante do foco da lesão, tá? Aí você põe na coluna, por exemplo. Aí tudo bem. Tá. E numa frequência alta, óbvio. Frequência alta. Tá. Com certeza. Tá. Acho que metabolismo a gente fechou, né? Deu para ter uma ideia. Ou, outra coisa que entra aqui, o IRAP, a célula-tronco. Então, eles estão todos nessa fase, que a casa já está limpa, entende? A minha casa está limpa. Então, agora eu vou só criar aquele substrato perfeito para iniciar quem? A cicatrização, que é a fase 3. Tá? Oi. Só para a gente comparar, por exemplo, a fase 1 e a fase 2, com o laser, em termos de joules, Ótimo. quanto seria em cada um, por exemplo? Tá. O laser, o laser e o LED eu uso doses iguais. Tem gente que gosta de usar doses diferentes, eu sempre coloco doses iguais para ambos, tá? Inflamação e dor é dose baixa. É 1 a 2 joules por ponto, tá? Se for varredura, né? 1 a 2 joules por centímetro quadrado e tudo mais. Na fase de metabolismo, você já quer trazer mais, então já é uma dose um pouquinho maior, 3 a 4, tá? Metabolismo e cicatrização são fases que você já vai usar 3, 4, 5, às vezes até 6, dependendo da gravidade, da cronicidade. Eu não passo de 6. Tem gente por ponto. Tem gente que faz 20 por ponto, 30 por ponto. Eu sou da escola que usa doses baixas. Até porque toda vez que eu tentei subir, eu me dei mal e queimei o paciente. Até com 3B, tá? Então, eu, assim, dificilmente você vai me ver usando 8 joules por ponto, 10 joules por ponto, mas é muito difícil mesmo. O meu limite está nos 6 joules por ponto. Eu não faço mais que isso, tá? Aí, fase 3. Nosso objetivo agora é cicatrizar. O que quer dizer cicatrizar, pessoal? Pensa numa cicatriz. Cicatrizar é você preencher de tecido. Isso é importante da gente entender. Não quer dizer que preencheu, o tecido está maduro, pronto, resistente. Ele não está. Ele está só preenchido, tá? Então, nessa fase de cicatrização, a gente vai buscar técnicas que vão favorecer esse preenchimento tecidual. Se eu não fiz ainda o shockwave, o PRP,
o wire-up, a célula-tronco. Vai ser nessa fase que eu vou fazer, tá? Se eu já fiz, ótimo. Continua com a fotobiomodulação, né? Com o campo eletromagnético. Ultrassom eu já não uso mais aqui. Por quê? Imagina, você quer preencher, existe um buraco, faz de conta que a sua lesão é um buraco. Você precisa preencher de células bebê ali dentro. Essas células bebê, elas são células extremamente delicadas. A vibração que um ultrassom promove é grosseira. Então, já foi, já deu a fase do ultrassom. Agora ele fica guardadinho esperando o próximo paciente. Daqui para frente, precisa ser coisas muito finas. Tá? Então, o campo eletromagnético consegue? Consegue, é uma vibração muito delicada, né? A fotobiomodulação, tá? O suporte, às vezes você precisa fazer uma kinésio nesse cenário, mas com o objetivo de suporte, né? De proteção daquele tecido bebê que está sendo formado, tá? Então, ele é uma fase de preenchimento desses tecidos, dessas lesões. Entenderam? Como é que a gente tem que usar de critério aqui, né? E, finalmente, a função. Se eu fizer um ultrassom ao final dessa fase de cicatrização, é o tendão lá do cavalo que eu queria ter comprado. Está preenchido. Mas não tem resistência nenhuma. Só está preenchido. Quer dizer que eu já posso botar na pista? Já vou botar o cavalo para fazer ginastiquinha na escolinha? Não! Que vai machucar esses bebês. O que vai fazer a maturação, a função desses bebês é maturar essas células. O que causa maturação? Uso, movimento. Só que, pessoal, esse movimento, inicialmente, ele tem que ser sem carga, senão vai lesionar. Então, a gente começa com movimentos passivos. Primeira coisa, a gente nunca introduz a atividade antes da passividade. Os primeiros movimentos dessa região, dessa articulação, vão ser mobilizações passivas. Depois dos passivos, vão entrar os exercícios isométricos. O que é o exercício isométrico? É aquele que você tem a carga sem movimento, exatamente, são os pads. Você não tem movimentação. Você está trabalhando principalmente cadeias profundas musculares e propriocepção. O teu objetivo na isometria é estabilidade articular. Estabilidade do trecho lesionado. E essa estabilidade, você não pode botar movimento num negócio instável, senão regaça tudo que a gente fez até agora. Essa estabilidade, ela vem da isometria. Quer ver uma coisa que eu adoro para pequenos animais? Isometria, placa vibratória. Para quem é rico, né, que nem os caras lá do Catar que eu fui, tem um TeraPlate para cavalo também, né? TeraPlate é sensacional, gente, é sensacional, e é nessa fase que ele entra. Ele é o melhor equipamento que a gente tem para trabalho de isometria no início dessa fase 4, que é o retorno à função, o retorno à resistência do tecido. Pilates com bola, né, e tudo mais, tá? Depois disso, que a gente vai começar as atividades ativas, né, os movimentos ativos. Só que esses movimentos ativos têm que ser sem carga, ou carga mínima ainda. Então, no caso da osteoartrite, onde que a gente vai colocar esse cachorro ou esse cavalo ao passo? Qual o melhor solo para a gente colocar esse paciente? Grama. É o melhor. Tá? Porque eu não tenho impacto do piso duro,
E eu também não tenho o arrasto da areia ou da terra do piso mole. Então, a grama é o primeiro piso de escolha. Aí não tenho terra batida. Vai caminhar numa pista de terra batida. Tá? É o melhor. No caso de pequenos, a gente pode fazer, né, a adaptação da nossa clínica com tatames e tudo mais. Tá? E hidroesteira, com certeza. Bem lembrado. Hidroesteira, natação, com certeza. Tá? Perfeito. E aí, próximo passo na atividade é a gente começar a introduzir os carregamentos, né? Que seria a nossa ginástica, a nossa cinesioterapia. E aí a gente começa com cinesioterapia de chão, que a gente vai aprender, né? Com cones. Se for um cavalo, você pode colocar obstáculos, né? Ah, detalhe, os cavalos. Não é desde o começo montado, não. Tá? Vai montar lá para frente, é puxando mesmo. Ah, não sei o que, não sei o que. Já teve cenário de eu fazer, o cavaleiro montava num outro cavalo e ia puxando o cabresto do cavalo que está reabilitando. E quando for montar, não é sem sela, não, é com sela, tá? Aí equipamento completo. Que nego acha também que montar sem sela, não acho que não, montei sem sela. Isso, fez erradinho, perfeitamente errado. É com sela que se monta o cavalo. A sela foi feita para distribuir o peso do cavaleiro. No momento que você monta sem sela, você concentra tudo num ponto só. Tá? É com sela, com cabeçada. Só que não vai fazer pista, nada disso. Vai fazer cinesioterapia. Tá? Então, olha, né? Essa fase 4, ela é longa. Ela não é curta, não. Em geral, essa minha fase 4, assim, nos melhores casos, ela dura um mês. Nos casos mais fáceis, ela dura um mês, tá? Mas pode durar de 2 a 3 meses. Toda essa progressão gradual dos exercícios. Aí, sim, a gente vai pensar sobre alta, tá? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Além de caso clínico. Não. Tá bom, pessoal. Então, eu espero que a gente tenha entrado hoje num ambiente de novidades aí para vocês, que tenha agregado novas informações, que tenha agregado no processo de trabalho de vocês aí. Amanhã a gente se vê às 9 de novo. Vamos começar com neuro, para estourar a cabeça, antes do intervalo. E aí, depois do intervalo, a gente fala sobre lesões ortopédicas de pequenos, principalmente, porque depois vai vir o Júlio para falar sobre lesão de equinos para vocês, especificamente, tá? Dúvidas sobre osteoartrite? Ah, e o Librela? Não falei do Librela, né? O Librela, ele é um fármaco analgésico, anticorpo monoclonal, que vai se ligar ao fator de crescimento neuronal. Lembra da sopa inflamatória lá? Ele se liga a um dos mecanismos daquela sopa. A eficácia dele no tratamento da dor é interessante, é boa. Porém, a gente tem que lembrar que tratamento de osteoartrite não é só tirar a dor. E se a gente não fizer a lição de casa durante o período de ação dessa medicação, quando o paciente ficar sem a medicação, a lesão dele vai estar muito mais grave e ele vai sentir muito mais dor. Então, a gente pode usar o Librela? Pode, sabendo que tem que pedalar enquanto ele estiver agindo. Caso contrário, o cachorro vai ficar dependente do Librela, né, para o resto da vida. E isso não é bom. Tá? Artigo, tenho. Eu mando para vocês. Tenho sim. Vou mandar no grupo. Uma dúvida. As combinações dos medicamentos.
Olha, dor neuropática em geral, osteoartrite também, tá? Mas dor neuropática em geral, vocês podem usar também essas combinações tranquilamente. Tá? Mais alguma dúvida? Não? Então, tá bom. Então, deixa eu parar de gravar aqui. Como é que eu paro, meu Deus?